Fala aí, eu sou Nicolas Péricles do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre tensão normal média, beleza? Para a gente começar a falar sobre tensão normal média, vamos pensar num exemplo, olha só. Suponha que a gente vai construir uma casa na árvore, certo? Bom, para a gente definir o tamanho da casa, quantas pessoas podem subir na casa ao mesmo tempo, etc., para a gente projetar essa casa, a gente precisa saber quanto essa árvore suporta. Tudo bem? Então, a primeira pergunta para a gente poder descobrir como vai ser a nossa casa é quanto peso a árvore suporta sem quebrar. Tranquilo? Bom, para a gente começar a fazer esse cálculo, a gente precisa descobrir quais são as forças atuantes na árvore, correto? Bom, para a gente descobrir as forças atuantes na árvore, a gente precisa lembrar de um passo a passo que a gente viu lá em estática ou em mecânica, que é o seguinte. Bom, primeiro a gente traça o diagrama de corpo livre do tronco, tudo bem? Em seguida, a gente faz o equilíbrio de forças e momentos e, por fim, a gente analisa os esforços internos, se são esforços normais, cortantes, etc. Certo? Bom, suponha que a gente já tenha feito isso tudo e voltar lá no exemplo. E tenha encontrado isso aqui, tá? Analisando o meu tronco, a gente tem encontrado que ele está sendo submetido a uma força de 10 kN, que a casinha faz uma força de 10 kN aqui e o solo responde com uma força de 10 kN, certo? O tronco está sendo comprimido. Certo. Tendo os esforços, ou tendo as forças atuantes no tronco, a gente precisa fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte. Quando o tronco quebra, certo? Quanto que esse tronco ele vai resistir? Bom, a resistência de um material a uma força depende do seguinte. Vamos olhar para o nosso tronco aqui e vamos pensar. Bom, se a seção transversal do meu tronco fosse menor e eu submetesse ele à mesma força, eu não teria uma resistência diferente? Se eu aumentasse ou diminuísse essa seção aqui, isso interferiria diretamente na resistência, não é? Então, a primeira coisa é a seção. Em seguida, a força, né? Se eu tenho uma força maior, eu posso ter uma resistência maior ou menor. Depende da força que eu estou aplicando. Então, primeiro a força, depois a seção. Em seguida, a gente pode pensar no seguinte. Que árvore é essa? Dependendo do tipo de árvore, essa madeira ela pode ter uma resistência própria dela maior ou menor. Então, para a gente fazer esse tipo de questão, para a gente estudar esse tipo de exercício, a gente precisa pensar nesses 3 pontos. A intensidade da força, a área da seção transversal e as propriedades mecânicas do tronco. Que fibra é essa? Ela é uma fibra resistente? Ela é uma fibra fraca? Quanto que essa árvore resiste? Tranquilo? Beleza? Isso aí que a gente tem que analisar. Ok. Feito isso, tendo visto esse exemplo, a gente começa a pensar em tensão. Tensão, Nicolas? Por que tensão? Bom, a gente acabou de ver que a resistência do material está diretamente relacionada à intensidade da força e à área de seção transversal, certo? Bom, vamos voltar para o nosso caso e olhar o desenho aqui. Bom, eu tenho uma força, certo, de 10 kN, por exemplo, aplicada sobre uma área de 200 cm², certo? Bom, eu tenho uma força, uma intensidade de força de 10 kN e uma área. Como eu relaciono a força com a área? Bom, faz sentido a gente pensar em quanto que uma unidade de área suporta de força, certo? Se a gente dividir essa área em várias áreas menores, certo? Unitárias, várias áreas de 1 cm², por exemplo, a gente pode pensar, bom, quanto cada unidadezinha dessa suporta de força? Essa é a ideia de tensão, tudo bem? Quanto da força será aplicado em uma unidade de área? Então, a gente calcula a tensão, no caso, na nossa árvore, ou no que a gente estiver estudando.
certo? Como é que a gente calcula a tensão? A gente calcula fazendo a força sobre a área, tudo bem? No exemplo que a gente acabou de observar, 50 newtons por centímetro quadrado. Essa aí vai ser a tensão atuante no nosso tronco. Tranquilo? Belezinha? Bom, beleza, a gente viu o conceito de tensão e essa tensão ela tem uma particularidade. Ela é uma tensão normal. Por que ela é uma tensão normal? Porque ela só depende das forças normais, perpendiculares, certo? A nossa força aplicada ela é uma força perpendicular à seção, tranquilo? É uma força normal. Então, a tensão que está sendo aplicada no tronco é uma tensão normal. Tranquilo? Beleza? Então, seguindo. Bom, a gente viu que ela é uma tensão normal, mas a gente considerou o seguinte, que a minha força ela está distribuída uniformemente aqui, certo? Na prática, nem sempre é assim. Então, a gente está trabalhando com uma tensão normal média. A gente supõe que a nossa tensão ela seja distribuída igualmente, certo? É isso que a tensão normal média quer dizer, que a gente está distribuindo uniformemente sobre toda a seção. Tranquilo? Então, como é que a gente calcula a tensão normal média? Da mesma forma, a gente pega a força, certo? A força normal, que a gente chamou de N, e divide pela área da seção transversal. Feito isso, a gente consegue calcular a nossa tensão normal. Tranquilo? Beleza? Bom, para definir o conceito, a gente tem essa definição aí, ó. No geral, a gente usa que quando a nossa seção está submetida à tração, certo? Nossa barra, por exemplo, submetida à tração, a nossa tensão normal é maior que zero. E quando ela está submetida à compressão, a nossa tensão normal é menor que zero. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.